minha convidada de hoje cresceu fazendo cinema. Trabalhou com nomes como Rosane Schwartzman, Karl Hamburger, Sérgio Rezende e Roberto Santucci, acumulando experiências que com certeza fizeram parte do sucesso do seu primeiro longa. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Revista hoje a querida Júlia Rezende. Júlia, obrigada pela sua participação, por ter vindo aqui. Eu queria saber, primeiro, como é que a coisa do cinema veio para você? Você é de uma família de gente de cinema, natural que o seu interesse fosse mais ou menos por essa área. Mas quando foi que despertou o desejo de trabalhar com isso, a certeza de que essa era a sua vocação, que era aquilo que você queria fazer desde pequena, na adolescência? Como é que foi isso? Quando eu era criança, eu ia muito nos sets do meu pai, assim, né? Meu pai sempre filmou muito fora do Rio. Então, eram longas temporadas na Bahia, sei lá, em vários lugares, assim, distantes. Então, eu sempre acabava indo, passava férias na filmagem. No Lamarca, eu até fiz uma participação como atriz, minha única na vida, que nunca se repetirá, que eu era filha do Lamarca. Você não tem vontade, não teve vontade de trabalhar na frente das câmeras? Não, eu tive essa experiência, assim, eu tinha 7 anos e não gostei, assim, eu sou muito tímida. Então, não deu pra mim, coisa que chamou a atenção. Mas sempre gostei de ir nas filmagens, assim, sempre foi uma coisa meio de diversão, sabe? E aí, quando eu tinha 15 anos, um dia eu tinha uma amiga de escola, assim, ela falou, seu pai trabalha com cinema, né? Você falou que você gostaria, de repente, de trabalhar com isso. Eu falei, Ela falou, eu conheço uns amigos que estão fazendo uns curtas, você quer conhecer eles? E aí eu fui, assim, e virou uma galera. A gente começou a fazer curta junto, aí eu fazia de tudo, fazia direção de arte no filme de um, produção no filme de outro. A gente ia meio se revezando e todo mundo meio 15, 16 anos, assim, fazendo umas experiências. E ali eu falei, cara, gosto disso, sabe? Quero fazer isso, assim. Minha praia. E a partir daí comecei a fazer estágio de assistente de direção e tal. E comecei a trabalhar, né? E aí você fez assistência de direção, Desenrola, Os Pernas pro Ar 1 e 2. E o seu primeiro longa é também uma comédia, assim. Tem alguma coisa com gênero que você gosta mais? Não. Ou não? Foram coisas que aconteceram na sua trajetória? Eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma comédia. Assim, realmente, eu nunca tive esse desejo, assim, quero trabalhar com comédia. Foi acontecendo. Eu fiz vários outros longas como assistente que não eram de comédia, eram filmes de dramáticos e tal. Mas aconteceu que eu comecei a dirigir, depois que eu fiz alguns curtas, eu comecei a dirigir no Multishow, séries pro Multishow. E o Multishow é um canal que também tende pra comédia, público né? Assim, jovem, mais leve. É tudo mais pro humor. E aí meio que foi uma brecha, assim, acabou, assim, foi um acaso, sabe? Eu gostei de alguns projetos que tinham esse tom, e juntou que o canal queria isso, e eu fui desenvolvendo projetos nesse caminho, e aí acabou virando o filme. E aí o Meu Passado Me Condena surgiu primeiro no Multishow. Primeiro no Multishow. Como uma série de grande sucesso. Ficou quanto tempo no ar? É uma série de 13 episódios, né? A gente ficou 3 meses no ar. E ela surgiu, assim, muito despretensiosa. Eu queria fazer um projeto com a Tati, que é a roteirista, né? E aí eu falei, vamos escrever um negócio juntas e tal. Eu tenho uma casa em Itaipava, da minha família. Vamos fazer uma história para filmar lá. E aí foi isso, eu passei 2 meses com a equipe, todo mundo hospedado na minha casa. Que barato, vocês fizeram na casa. A gente filmou no sítio, que foi o sítio que eu cresci, assim. Sei. E aí a gente ficou 2 meses, todo mundo meio que enfurnado na casa, assim, dividindo quarto, não sei o quê, pra poder fazer a série. E aí a série foi bem, e surgiu essa ideia de transformar num filme. Você já tinha ideia de fazer o filme antes? Não, primeiro vocês tinham esse projeto pra série. A gente nunca imaginou que isso poderia virar um filme. Só que quando a gente foi filmando, a química do Fábio com a Mia era tão bacana, e os outros atores, e a gente se envolveu tanto com aquilo, que a gente falou, dá legal. Pra tirar mais coisa daqui, né? Eles têm muita coisa de improviso também no set, o Fábio e a Mia tem, né? Dá pra sentir um pouco no filme. O Fábio tem essa característica, né? Assim, incontrolável. Ele é um incontrolável. Mas a gente se deu muito bem, assim, porque a gente encontrou uma maneira dele improvisar
Sem Mas que ao aquilo mesmo alterasse. tempo ele respeita muito o roteiro, sabe? Então a gente achou um meio do caminho, assim, que é bacana. E qual foi a maior diferença que você sentiu, assim, nessa transposição da série de TV para o cinema? O que muda, tanto no aspecto da produção, quanto da direção? Cara, eu acho que, assim, a principal mudança é o tempo, né? Porque na TV a gente filma 12 cenas por dia, é sempre muito corrido. Toque de caixa, né? Toque de caixa. E no cinema não, assim, a gente fazia o filme, a gente filmava 3 cenas, 4 cenas. Então isso te permite, né, ter um apuro, assim, de decupagem e de ensaio. Acho que principalmente com os atores, assim, que é a parte que eu mais gosto, sabe? De poder passar o texto junto e ir encontrando, sabe? Coisas que às vezes a gente não tinha percebido numa primeira leitura. Então, eu senti essa diferença, assim, de realmente ter esse tempo para poder fazer tudo com mais calma, sabe? E aí o filme, ele se passa, sei lá, 80% dentro do navio. Isso. E tem também algumas locações, se eu não me engano tem Salvador, Bahia, Marrocos, tem Marrocos e Itália. Esses lugares, vocês já tinham previamente estipulado no roteiro que seriam esses lugares? Como é que foi a pesquisa para essas locações? Vocês foram antes ou não? Foram uma coisa que chegaram e falaram onde é que a gente vai fazer? Como é que foi esse processo com esses outros cenários? Foi assim, primeiro a gente conseguiu esse navio, né, que saía do Rio e passava por toda a costa do Brasil e até a Itália. Então a gente viu quais cidades esse navio ia aportar e o tempo que ele ficava em cada cidade. Porque assim, por exemplo, em Barcelona o navio parou, só que ele ficava de 2 às 6. Não dá tempo de eu filmar, entendeu? Então a gente falou, Casablanca, o navio chegava às 7 da manhã e ia embora 8 da noite. Aí você tinha um dia inteiro para poder Aí a gente falou, usar. então vamos filmar em Casablanca. Aí a gente foi pro roteiro, na verdade a gente determinou em função das paradas do navio, sabe? E Casablanca foi engraçado, porque a gente escolhia as locações por foto e vídeo, porque não dava tempo e nem grana para ir lá ver, né? E aí a gente escolheu que ia filmar numa mesquita, que era um lugar lindo, assim, que foi tipo a locação. E aí quando a gente estava chegando em Casablanca, no navio, a gente recebeu um e-mail do produtor que estava ajudando a gente lá, dizendo, vetaram a mesquita. Por quê? Porque é um templo? Porque tinham entrado uma outra equipe para fazer uma filmagem lá e eles filmaram uma coisa erótica dentro da mesquita. Tipo, mulheres de seminuas, assim. E aí a gente chegou em Casablanca, tipo, a equipe toda no navio. E vocês tiveram essa notícia perto da hora de filmar? E aí a gente desembarcou. Um dia pra fazer isso. Um dia pra fazer aventura, isso. Né? Aventura. É bom também, né? Você gosta desse clima de... Foi assim. Como é que a gente faz, assim, meio guerrilha? E a gente chegou no Marrocos e foi eu, o fotógrafo, a diretora de arte, a gente foi de carro com esse produtor ver a cidade. Tipo, ele falou, vocês podem filmar aqui, 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 não sei o quê. A gente foi meio que escolhendo, ligamos pra todo mundo, vem. E aí a gente foi meio que no improviso, assim. Mas dá um clima bom também, eu acho, né? E a gente até filmou, acho que isso contribuiu, assim, porque a gente filmou toda a parte do Marrocos, foi meio documental, sabe? A gente jogou os atores ali e foi, assim. Uma coisa meio nas feiras, né? E tal, exatamente. Na rua, né? A gente foi com uma equipe pequena e vai aí, a intenção da cena é essa, a gente vai atrás. Muito gostoso também, né? Foi bacana, que eu acho que deu também um tom que a gente queria, assim, sabe? E como é que foi o processo dentro do navio, assim? Vocês ficaram quanto tempo dentro do navio? A gente ficou 21 dias. 21 dias. Tinha a tripulação normal do navio, da equipe Éramos 30. 30 pessoas. Mais o elenco, Quais foram as principais dificuldades ou, enfim, as alegrias e as confusões de se juntar um grupo de pessoas 21 dias fazendo um trabalho, assim? Cara, eu acho que, assim, em primeiro lugar foi uma experiência de vida para todo mundo, inesquecível, né? assim, porque realmente é único, né? A gente ficou 21 dias no navio, tinham 5.000 pessoas. 5.000 pessoas? 5.000 pessoas. E a gente não podia atrapalhar, era uma viagem de turismo. Assim. Dessas 5.000 pessoas, sei lá, 3.000 era gringo. Era todo um monte de europeu que tinha vindo passar férias e estava voltando de turismo. Então, assim, tinha muito um cuidado da gente entrar nas locações dentro do navio, respeitando essas outras pessoas, sabe? Então, isso foi um desafio, assim, porque a gente não podia atrapalhar
sabe, achar esse equilíbrio, assim, de como incomodar as pessoas, porque você acaba incomodando, né? A pessoa tá ali passeando, você quer cagar a câmera, mas vocês, por outro lado, vocês tinham que fazer o trabalho e tinham autorização para isso, Claro. né? E aí tinha a questão da figuração, que acabou sendo muito divertido, assim, porque a gente não podia levar figurantes, né? E a gente contou com a boa vontade das pessoas, assim. E foi muito legal, porque ao longo da viagem a gente foi virando uma atração, sabe? Tipo, tinha uma galera que falava assim, hoje de manhã eu vou na piscina, depois eu vou almoçar e vou fazer uma cena. Ai, que legal. Entendeu? Então as pessoas, assim, a gente pedia, vocês podem vir com uma roupa de baile? Sei. As pessoas se arrumavam, iam, sabe? Super que barato. Virou uma coisa a mais, assim, tipo, pra eles fazerem, sabe? Sei. E aí, foi legal. Uma das personagens do filme é a Elke Maravilha. Isso. Né? Que aparece sem aquela indumentária toda, aquele personagem que a gente está acostumada a ver. Você já tinha uma história pregressa com ela, você tinha feito um documentário sobre ela que mostra justamente um outro lado dela, né? Isso. Que eu acho que é talvez na intimidade e tal, eu não assisti. Fala um pouquinho pra mim dessa sua relação com a Elke, de onde veio o desejo de fazer o documentário. Eu conheci a Elke num set do meu pai, no Zuzu Angel, que ela fez uma participação. E eu fiquei completamente apaixonada por ela, assim, falei, meu Deus, eu preciso conhecer melhor essa pessoa. E ela é fascinante, assim, eu realmente, eu brinco que ela é minha musa, e é mesmo. Porque, assim, ela é uma mulher que a gente não tem ideia do que tem por trás dessa, né, de toda essa roupa e que a gente acha que é uma fantasia. E, na verdade, quando eu fui fazer o filme, o curta sobre ela, eu queria muito entender isso, assim, você é um personagem ou, na verdade, é isso que você é? E eu entendi que ela se veste daquele jeito porque ela acha bonito. E não porque ela... Não é um personagem, é ela, entendeu? Sim. Na casa dela, ela também veste aquilo. Ai, que legal. Sabe? E foi muito bacana assim, esse processo de ir meio que tentando desmontar a figura pública e entender quem ela era, sabe? Eu sei muito pouco dela, fiquei até com vontade de assistir o documentário para também, enfim, olhar de outra forma, porque ela fica para mim num lugar do imaginário. Ela é atriz, ela tem tem uma história como atriz, né? Sim, ela fez muitos longas, né? Assim, ela fez vários filmes e agora até retomou recentemente mais a carreira de atriz. Ela fez o filme do Jabor recentemente. É verdade. Fez o meu, fez o Mato Sem Cachorro. Ela tem feito mais coisas como atriz, assim. Mas ela é uma mulher muito inteligente, ela fala 8 línguas. É mesmo? Ela morou em todos os lugares do mundo que você possa imaginar, sabe? Tipo, ela tem, assim, um lado, ela estudou filosofia, sabe? Você fala com ela fala com você citando Alexandre o Grande. Sei. Tipo, é totalmente inusitado, assim, porque eu acho que aquela imagem que ela transmite para as pessoas, às vezes... É uma coisa mais, sei lá, acho que ninguém entende muito. Que chapa ela num lugar do estereótipo. Coloca numa categoria. Você perde tudo que tem atrás, Exatamente. Né? Ah, que interessante. Que dá uma restringida, assim, mas ela é demais. Ah, bacana, eu quero ver, eu vou assistir. E vem cá, outra coisa, você tem uma predileção, assim, por trabalhar na televisão, dirigir série e tal, ou por fazer cinema? Se você pudesse, você faria só cinema? Ou você gosta também do ritmo da TV, ou do que ela propõe, do que ela te dá de prazo curto e de correr, enfim, eu acho que a TV ela é um adrenalina. grande exercício, né? Assim, eu acho que eu nunca tinha assim, quero fazer TV. Foi uma coisa que acabou acontecendo. Mas eu acho que foi fundamental para eu poder fazer o meu primeiro filme, chegando lá um pouco mais preparada e mais madura para dirigir um filme. Assim, claro que eu ainda tenho muita coisa para aprender, mas eu acho que a televisão ela foi fundamental nesse processo, assim, porque é muita coisa, né? Muito volume. Então, assim, você filma... Acaba sendo uma escola, né? Você filma muito. E isso te dá uma canja para depois você chegar num set e tá mais, assim, maduro mesmo, sabe? E eu acho que o exercício com os atores também, assim, é muito... Né? Na TV, você filma com muita gente, o tempo entendeu? O tempo inteiro, todo. né? Então, você acaba conhecendo muito ator. E essa, como assim, é uma parte que eu gosto. Eu acho que a TV teve esse papel, assim. Sei. E novos projetos, você tá com Ponte Aérea, né? Isso. Fala um pouquinho pra gente do projeto. Então, o Ponte Aérea é um filme, eu tô há 4 anos escrevendo esse filme, assim.
e outras coisas foram, né, vindo na frente e agora finalmente vai sair. Na assim. verdade, era um projeto anterior ao Meu Passado, Meu Passado Me Me Condena. Isso. E é um filme muito assim que fala sobre a minha geração. É uma história de amor, né? Uma paulista, um carioca. E sobre como essa geração assim, dos 20, quase 30, como a gente lida com os relacionamentos. Muito aquela coisa do amor líquido do Bauman, assim, que é uma coisa que me inspira nesse roteiro. Enfim, é um filme mais pessoal, assim, que eu espero conseguir fazer com toda a delicadeza que eu imagino que ele deva ter, sabe? Eu tô bem animada pra filmar, assim, eu acho que vai ser uma experiência diferente, porque é um projeto mais íntimo e tudo mais, e acho que vai ser bem legal. Há muito tempo. É. Que bom. Obrigada pela sua presença. Quem quiser assistir a entrevista na íntegra, entra no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem tem mais.